Olá, bora fazer hoje um mergulho profundo nas ideias de Anísio Teixeira, uma figura, assim, super chave para a gente entender a educação aqui no Brasil. Com certeza, uma mente brilhante. A gente está se baseando no ensaio Pelo Olhar de Anísio Teixeira, Educação e Nacional Desenvolvimentismo, e a nossa missão aqui é, sacar como ele via a educação, sabe? Como uma ferramenta essencial mesmo para construir um Brasil mais democrático, mais dono de si. Exato. Tem até uma frase dele que, nossa, resume bem, né? Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Forte isso. Muito forte. E é interessante porque, embora ele tivesse influências de fora, como o pragmatismo do John Dewey, aquele americano... Ah, da aprendizagem pela prática, né? Isso. Mas o foco do Anísio era totalmente aqui, na nossa realidade. Para ele, educação não era um luxo, um enfeite, sabe? Era a base de tudo. Quase um projeto de país. Como assim um projeto de país? É que ele definia tudo, o que ensinar, coisas ligadas ao Brasil, aos nossos problemas, o porquê para a gente ter um desenvolvimento nosso soberano, o como universal, de graça, laica para todo mundo mesmo, e o para quê formar nossos próprios técnicos, nossos cientistas aqui dentro. Entendi. Faz sentido. Quer dizer, ele batia de frente com o que o ensaio chama de escola velha. Exatamente. Que era essa coisa meio decorativa, né? Para os filhos da elite parecerem cultos, mas sem preparo real para a vida, para o trabalho. Isso. Uma escola para manter as coisas como estavam. E aí ele propôs a escola nova. E o que essa escola nova tinha de tão diferente? Olha, era basicamente o oposto. Conectada com a realidade, com os desafios do Brasil, aberta para todos, democrática de verdade, preparando as pessoas para a vida e para ajudar o país a se encontrar, a ser mais independente. Essa ideia está no Manifesto dos Pioneiros, né? De 1932. Isso mesmo. Ele foi um dos redatores. Ali, eles defendiam a educação como direito de todos e dever do Estado. Imagine o barulho que isso fez na época. Imagino, principalmente com os grupos mais conservadores, né? O texto menciona a oposição da Igreja Católica. Sim, foi uma briga grande. Eles não queriam perder a influência sobre o ensino. Isso está ligado também à crítica dele ao tal dualismo educacional. Ah, explica melhor isso do dualismo. Era essa divisão que existia e que ele achava um absurdo. De um lado, uma escola primária e profissionalizante bem básica, mais para o povão, focada no trabalho manual. Tipo, para manter a galera no seu lugar. É mesmo isso. E do outro lado, o ginásio, a faculdade, só para a elite, para os filhos dos ricos. Criava dois Brasis, né? Uma coisa totalmente antidemocrática. Complicado. E o mais irônico que ele apontava é que nem essa escola da elite preparava de verdade para os desafios da vida moderna. Era mais para dar um verniz, uma ilustração. Nossa. Ele queria formar o que ele chamava de homem livre e sábio, não um bicho ensinado. Alguém capaz de pensar, de criticar, de participar da reconstrução do país. Faz todo sentido e ele não ficou só na teoria, né? O ensaio mostra que ele botou a mão na massa. E como? No Rio de Janeiro, ele fez uma revolução na rede municipal. Criou escolas com arquitetura moderna, pensada para a educação, com espaço para arte, para esporte, biblioteca. Ampliou muito as vagas. Que legal. Depois, já pensando o Brasil todo, ele foi fundamental. Criou a CAPES em 51. A CAPES, que existe até hoje, claro. Sim. Pensando lá na frente em formar nossos próprios pesquisadores, professores de universidade, em 52 assumiu o INEP, o Instituto de Pesquisas Educacionais, e criou o CBPE, para estudar as realidades de cada canto do Brasil. Importante isso num país tão diverso. Fundamental. E ainda foi um dos criadores da UNB, a Universidade de Brasília, lá em 61, junto com o Darcy Ribeiro, um projeto super inovador de universidade. Mas que não durou muito, né? Por causa do golpe. Pois é, o golpe de 64 atropelou o projeto da UNB como eles tinham sonhado. Uma pena. Uma grande pena. E tem algum exemplo que mostre bem essa ideia dele de educação integral, de formar a pessoa por completo? Ah, tem sim. A Escola Parque de Salvador, que hoje é o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, é o grande símbolo disso.
O que tinha lá de diferente? A criança tinha aula normal, claro, mas também tinha oficinas de arte, de trabalho manual, tinha esporte, biblioteca. A ideia era desenvolver todas as dimensões, sabe? Intelectual, artística, física, social. Isso se conecta com a visão prática dele sobre ciência que você mencionou. Totalmente. Ele tinha uma agonia, por exemplo, de ensinarem a história da geladeira sem explicar como a bendita funciona. O conhecimento tinha que ter aplicação prática, tinha que servir para melhorar a vida das pessoas, para desenvolver o país. Entendi. E para um país como o Brasil, gigante como ele pensava a gestão disso tudo? Ele defendia a descentralização. Tipo, o governo federal daria as diretrizes gerais, as linhas mestras. Mas os estados adaptariam para sua realidade, os municípios executariam e, principalmente, as escolas teriam autonomia para funcionar de acordo com a sua comunidade local. Parece bem lógico, mas a trajetória dele não foi nada fácil, pelo que o texto indica. Teve muita perseguição, né? Nossa, demais. Ele sofreu bastante. Lá nos anos 30, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, ele foi acusado injustamente de ser comunista. Sério? Que coisa. Sim, uma acusação falsa. Teve que sair do Rio, se exilou na Bahia e viu o projeto lindo que ele tinha construído no Rio ser desmontado. Depois, com o golpe de 64, tiraram ele da reitoria da UNB, foi afastado. Puxa vida. E a morte dele, em 1971. Muito, muito estranha. Oficialmente uma queda no fosso do elevador, mas as circunstâncias são esquisitas. O texto fala sobre isso. Sim, anos depois, a Comissão da Verdade da própria UNB investigou e concluiu que há fortes indícios de que ele foi, na verdade, assassinado pelo regime militar. É um lado bem pesado da nossa história recente. Muito pesado mesmo. E, para a gente amarrar as ideias, qual era o grande projeto por trás de tudo isso? Qual a conexão com o tal do nacional-desenvolvimentismo? Olha, o projeto educacional do Anísio estava totalmente ligado a essa ideia de nacional-desenvolvimentismo que era forte na época. A ideia de que o Brasil precisava se industrializar, buscar autonomia, superar o subdesenvolvimento, muitas vezes com um empurrão do Estado. E a educação entrava como? Como a ferramenta principal. Para Anísio, a educação era o motor para ter soberania, para formar os técnicos e cientistas que o país precisava, para superar o atraso e, fundamentalmente, para garantir que o povo pudesse participar das decisões, para ter democracia de verdade. Entendi. Uma visão bem completa. Muito. E o sonho dele, sabe, de uma escola pública para todos, de graça e com qualidade, continua sendo um desafio enorme para a gente hoje. Super atual, né? Totalmente. Especialmente em tempos de tanta desigualdade, de crises, de ameaças à própria democracia. A educação como esse patrimônio cultural que a gente precisa proteger para sermos nós mesmos, né? Para nossa emancipação. Sem dúvida nenhuma. Então, resumindo esse nosso mergulho, Anísio Teixeira nos deixou um legado, uma visão poderosa da educação como um motor fundamental para um Brasil democrático, desenvolvido, soberano. Exatamente, uma visão que ainda inspira. E fica a pergunta, talvez, para a gente continuar pensando, olhando para a educação brasileira hoje, o que será que ainda reflete essa visão do Anísio de preparar cidadãos para os desafios do país e o que talvez tenha se distanciado bastante desse ideal que ele defendeu com tanta paixão? Fica aí a reflexão.